Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus, mais um Profissões aqui na tela para vocês. Vocês sabem que todo domingo a gente tem uma profissão nova aqui no canal, às 5 horas da tarde. Mas vai rolar aqui hoje, eu diria que vai ser um programa dinâmico e bem diferente. O Fê vai colocar para vocês um pouquinho do que vai acontecer aqui. Que se o SUS tivesse alguns cães-terapeutas lá, ia reduzir consideravelmente o tempo de internação de muitos pacientes. Elas não podem se assustar, por isso que tem que ter o tal do adestramento básico e ser um cachorro dessensibilizado. E gostar de pessoas que ele nunca viu na vida. Esses barulhos, esses sons, esses toques, porque aí que tá. Eu tenho que mexer e ela tem que gostar que eu tô mexendo, porque senão eu não mexo mais. E se eu não mexo mais, essa mágica termina. A mágica tá aqui, Stephanie. Acho que a câmera não tá vendo. É o toque no pelo. Aqui que tá o negócio. Eles foram chamados insistentes vezes no Hospital Beneficência Portuguesa, porque tínhamos uma criança que estava em estado terminal. Gente, é o seguinte, nós estamos recebendo aqui a Tamires e a Vera. Elas vão contar pra gente um pouquinho desse mundo incrível que trabalha com pets. Elas trabalham numa ONG, vão contar pra gente como funciona isso, um pouquinho sobre a ONG, pra vocês acharem elas. O arroba vai estar aqui na descrição desse vídeo, vão lá. Vocês vão ver como o trabalho é incrível. E é óbvio que elas estão aqui com a gente, né, a Luna e a Maia. O Fê vai mostrar pra vocês um pouquinho delas aqui, elas vão ficar no estúdio. Então, se uma câmera der uma movimentadinha e acontecer alguma coisa durante a live, é assim mesmo que funciona. Meninas, sejam muito bem-vindas à Operação Lotus. Muito obrigada por terem aceitado o convite e por terem vindo. Obrigada a você. Esse tipo de convite faz com que a gente aqueça o nosso coração para essa causa dos serviços assistidos por animais. E é um prazer estar aqui representando o Instituto Cão Terapeuta. Eu fico muito feliz. A Tamires, eu já conheço há um bom tempo, já são mais de 10 anos aí conhecendo, já conheço a história dela, é uma história magnífica de vida. Conheço desde o começo da Maia, desde que chegou a Luna, mas eu não conhecia a Maia e a Luna. Pessoalmente, hoje foi o dia de como é que pode, as né? Meninas. Conta aqui pra gente um pouquinho de como que você conheceu o Instituto. Aí eu vou pedir pra você só ficar aqui pertinho do microfone. Como que você conheceu o Instituto? Porque assim, a gente já vai falar um pouco do Instituto, mas como você, mãe de pet, chegou até o Instituto? E acabou que as cachorras hoje fazem esse trabalho maravilhoso lá. Bom, desde que eu tenho a Maia tá com 7 anos, desde que eu peguei ela, eu comecei a descobrir um pouco da raça, conhecer, saber que era uma raça carinhosa, atenciosa, que gostava de contato, de pessoas. Aí eu já conheci o trabalho por cima, não desse instituto no caso, né, de trabalho com animais, levar, e eu trabalho em hospital, então já é um outro fator que eu já tinha recebido visita em hospital, né, eu como funcionário já tinha visto o cão-terapeuta entrar também. E eu falei, eu queria. Mas na época a Maia era novinha, ela sempre foi muito agitada, ela não era muito de interagir, de contato. Eu falei, não é essa a paciência. Aí um tempo depois veio a Dona Luna. E Dona Luna parece que nasceu pra isso. Ela é carinhosa, ela é atenciosa, ela implora, ela não pede, ela implora por carinho, por atenção. Eu falei, isso aqui tem perfil. E passou. Mandei mensagem, aí entramos na pandemia. A Luna é um filhote de pandemia, entramos na pandemia, e tudo fechou, cheguei a mandar mensagem para os institutos, para mais de um até, inclusive, mas não tive resposta pela época. Aí, coisa de 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio, eu tava com uma pessoa que eu fui visitar uma conhecida num hospital. Aí eu tava lá na visita, na hora da visita na enfermaria, e do nada, bateram na porta, oi, fulana, tem visita para você, pode entrar? Pode. 2 cachorrinhos, o Peter e o Orion. São 2 pugs. São 2 pugs pequenininhos. Aí eu olhei, na hora certa, no local certo, babei já na hora. Falei, é isso? Eu preciso? Aí conversei com a moça que estava acompanhando, que era a dona deles, né? Conversei com a moça, peguei o contato. Aí logo mandei mensagem. Aí pouco tempo depois também as meninas me chamaram, falando do processo seletivo que estava sendo aberto. Aí já entrei. A Maia, eu falei, vou arriscar, vou levar. Passaram de primeira com louvor. Caramba! E entrei na ONG já de primeira, com as 2 de uma vez. Elas até brincaram que é difícil 2 cães terem perfil, né, de uma mesma família. Mesma família, assim.
Mas E você as acha que duas- contou muito pra eles conseguirem entrar? Porque elas já tinham adestramento, não tinham? Já, desde sempre elas Então, foram adestradas. O cão terapeuta, seja dessa instituição, de qualquer outra que existe em São Paulo, que são as que a gente conhece mais, ela precisa ter um adestramento básico. E a gente chama isso de senta, deita, fica, dá patinha, um gira-gira, um rolinho compressor, né? Aquele em torno deles mesmos. Então, isso é importante, o fica é importante, porque às vezes se você entra num quarto e alguém está fazendo um acesso venoso naquele paciente, você diz para o cão, fica, e espera a hora do comando do seu tutor dizer, agora você pode ir, porque ele vai fazer uma visita, né? Então precisa se comportar. Gente, olha, meus cachorros, se eu tiver, olha, não dá conta não. Você que tá em casa, você acha que seus cachorros dariam conta? Fala aqui pra gente nos comentários. Conta pra gente um pouquinho, Vera, de como começou o seu contato com o Instituto, como que foi, como que nasceu o Instituto na sua vida. Eu preciso falar de como isso aconteceu na minha vida. Eu comecei a me tornar voluntária em 2012, depois que meu pai desencarnou. Senti essa necessidade. E aí eu fui para uma outra ONG de cães terapeutas chamada INATA, Instituto Nacional de Ações e Terapias Assistidas por Animais, que é meio uma co-irmã do cão terapeuta. Surgiu um pouco antes, né? E aí eu fui uma voluntária sem cão, depois eu fui uma coordenadora de lar de longa permanência, depois eu fui diretora financeira e depois eu fiquei presidente por 3 anos. Aí me afastei um pouco dessa área e aí depois, sabe, com aquela vontade de eu preciso voltar, eu preciso fazer visita. E eu sempre fui uma voluntária sem cão, tá? Porque a gente precisa muito de voluntários sem cães, porque a gente precisa de gente trabalhando na contabilidade, no marketing, na divulgação, nas feirinhas. Então, eu tinha uma área administrativa forte na minha vida, eu falei, não vou precisar submeter, porque eu sabia que os meus cachorros não tinham perfil. E aí, mais ou menos uns meses antes da pandemia, eu voltei ao voluntariado aí no cão terapeuta. E aí fui trabalhar no Hospital Beneficência Portuguesa. E aí aquela coisa vem de novo, brota aquela coisa, porque é inacreditável o que acontece. Imagina a cena, você está com um cão que é teu, segurando numa guia, e aí você entra nesse hospital, e aí tem uma pessoa que está em alto estado de vulnerabilidade, com câncer, com uma doença, você não sabe o que está acontecendo ali. E quando você traz esse bicho para conviver com essa pessoa, o sorriso que vem dali, a alegria, a satisfação de dizer assim, puxa vida, que bom. E é provado cientificamente que de 10, 15, 20 minutos do seu tempo ao lado de um cão, e você tocando nele no pelo, você troca esses hormônios do bem. Então você recebe serotonina, endorfina, que são essas coisas que quando você pratica um exercício físico, você está cheio de endorfina. Sim. E tal. Então, você começa a se sentir bem. Eu até me arrisco a dizer, que se o SUS tivesse alguns cães terapeutas lá, ia reduzir consideravelmente o tempo de internação de muitos pacientes. Realmente é espetacular essa troca. Eu me emociono muito, porque eu sei que dá certo. E me fala uma coisa, desses acompanhamentos que você já fez, teve algum que te marcou? Algum que você falou, caramba, foi marcante, talvez tanto pro cão quanto pro... E uma coisa, não é só cão, né? Nós descobri isso agora, cães. gente. Mas pode. Eu fiquei sabendo uma curiosidade agora que não começou com cães, é isso mesmo? Você tem escargot, tem gente que faz terapia assistidas ou serviços assistidos com cobra. Temos também lhamas, pacas, cavalos. Lhamas. Assim. Lhama é aquela que cospe longe, assim. Serviço assistido. Muito cuidado com as lhamas. Não, com vocês é só com cães, né? É só com cães. E conta pra mim algo que te marcou. Olha, eu me lembro muito bem de estar no Instituto Dante Pazanese e nós levávamos algumas coisinhas de plástico para as crianças que tinham acabado de receber novos corações, né? Vamos dizer assim, brincarem. E eram coisas assim, estetoscópio, aquela coisinha para ouvir
no ouvido da Sim. pessoa, eu nem sei o nome daquilo. E aí, nós tínhamos um cachorrinho deitado no chão, e essa criança começou a mexer na barriga do cachorrinho. E olhou para um outro cão e disse assim, ó, Maguila, fica quietinho ali que eu vou até o Boris. Foi no Boris, mexeu no Boris e trouxe um coração imaginário. E falou, olha, eu estou fazendo em você a mesma coisa que o tio fez em mim. Você pode imaginar a tutora do Boris, a tutora do Maguila, eu, os responsáveis técnicos pela visita, a mãe dessa criança, médico, enfermeira, um pranto. Todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Então, assim, a gente sabe que fez um bem para essa criança naquele momento. E é para isso que a gente está lá. É para isso que a gente está lá. Ai, que incrível. Infelizmente, o Maguila e o Boris já não estão mais aqui, mas foram excelentes terapeutas. Então, Esse cachorro tem um tempo de vida curto. Na minha opinião, infelizmente. gente, muita gente fala que tem, depois que acaba perdendo um cachorro muito querido, né? Fala, eu não tenho coragem de ter outro, porque é uma dor tão forte que passa. Fala, eu não tenho coragem de enterrar outro, de perder outro. E a gente para pensar, os que trabalham, né, nisso, quantas vidas eles não mudam num tempo de vida tão curtinho deles, né? Quantas visitas não fizeram, quantas pessoas não fizeram bem. E eu achei muito interessante que todo mundo pode ser voluntário, não precisa ter cachorro para ser voluntário. Não precisa. A gente precisa de pessoas sem cão também. Achei super interessante. Fala um pouco mais sobre o pessoal, porque às vezes a pessoa tem interesse de ser voluntário. Porque, às vezes, o que você precisa é de alguém para tirar as fotografias, alguém para fazer o transporte desses cães e ajudar essa tutora a tomar conta, a dizer assim, olha, ele precisa fazer xixi, eu levo para você e volto. São coisinhas que o Instituto precisa, né? Quando você está atuando na área, né? Então, atualmente, eu estou sem cão, com essa atividade voluntária sem cão, mas eu vou dar um spoiler. Uhum. Eu acho que agora achei a Shih Tzu certa para ser terapeuta. Sem mais spoiler. Ai, gente, esse negócio de... Ai, meu Deus do céu, eu nem ia aguentar. E o que eu falei pra vocês, né? Eu tenho um filho que é autista e eu vi a importância do contato com os animais com ele. Porque para muitas crianças, para vocês que talvez não entendam, eu falei que a câmera ia mexer. Vocês se acostumem na live de hoje aí. A criança, muitas vezes autista, no caso do meu filho, ele tem o pet terapia. Onde vão os cães até a clínica, fazem esse contato. Por quê? Porque o problema dele é de interação social. Inclusive com animais. Inclusive. E é muito interessante. E conta pra gente, Tamiris, como que funciona quando elas saem? Elas sabem que estão indo, elas percebem que estão indo, como é que você fala pra elas, elas gostam? Como que é que funciona isso? A rotina é incrível, exatamente isso. Elas sabem, parece que sabem que tá indo pro trabalho, porque tem o protocolinho de banho, então um dia, né, até 24 horas antes da visita a gente dá o banho, então eu costumo dar o banho em casa, e já no banho eu já vou conversando, falo, amanhã vocês vão trabalhar, amanhã é visita, amanhã é visita. Aí o horário, os cães também formam muita rotina, né? Eles também aprendem muito horários, rotinas. Aí chega no horário da visita delas, eu já ponho a coleirinha, um peitoral que é diferenciado, né? Que eu gosto de pôr que tem o nome, que tem lá um emotional support também escrito. Aí eu ponho a bandaninha, vou pro carro. Na hora que elas chegam no local que eu estaciono, que eu desço do carro, parece festa. Elas me puxam pra entrar no hospital. É muito engraçado. Eu já filmei até algumas vezes, eu posso... Elas vão puxando, elas já entram no hospital, banando o rabo. Às vezes eu tenho que segurar. Falei, calma que não deu a hora ainda. Elas vêm, né? As pessoas já, como é sempre, a gente vai sempre, né? Eu, pelo menos com elas, vou sempre no mesmo local. Até para facilitar a interação dos cães e tudo mais. O reconhecimento deles. Elas já sabem, já conhecem as pessoas que sempre recebem, né? O pessoal da portaria, da recepção. Conhece as pelo moças. nome. Pode até esquecer o nome do instituto e o nome dela, mas das cachorras... Mas o nome das cachorras todo mundo já sabe. Já chega cumprimentando. E elas também já conhecem, já vão... Vai entrando, às vezes passa já na catraca. Eu falei, volta aqui que eu não te preparei ainda. É muito engraçado, é muito ligeiro. Eu já cheguei a ver também foto delas em doação de sangue. Você leva elas até pra fazer doação de sangue. E é como doação de sangue tipo, do humano. Vai, doa e vai para um veterinário, caso o cachorro precise. Caramba, que interessante isso. As duas são doadoras desde filhotes. Eu acho que tem um teste que tem que ser feito antes, né? Para o cão saber se ele pode doar.
Eu tenho quase, não sou veterinária, mas eu acho que é importante falar do conversar teste com o veterinário para ver se isso é possível, porque às vezes pode não ser legal para o cão. Aí o veterinário avalia. Avalia e fala assim, não, pode doar, pode doar. E é de tempos em tempos também? Tem os pré-requisitos também, assim como nos humanos, a questão de peso. Cães, se eu não me engano, é acima de, eu acho que 25 quilos, só que pode doar, os pequenos não podem. 25 quilos, tem que estar saudável, tem a idade acima de 1 ano até 8 anos no máximo, que pode doar. E condições de saúde, eles também fazem teste para ver se a hemoglobina tá boa, Isso, igual do ser humano, para ver se pode tirar. Então tira um tubinho, coleta lá, roda, vê se essa análise tá certinha. Caramba, que legal. E normalmente se doa, porque assim, por exemplo, a pessoa que é acostumada a doar sangue, eu sou acostumada a doar sangue, aí eu dou sempre em determinado local. Tem um local específico. A Maia tá puxando. Tem um local específico ou por exemplo, qualquer veterinário? Como é que funciona? Você sabe me dizer? Tem hemocentros caninos também. Também tem alguns hemocentros de cães específicos que trabalham com isso, porque tem todo um suporte, tem que ter toda estocagem correta, né, das bolsas de sangue, controle para poder distribuir para as outras clínicas e hospitais veterinários. Esses hemocentros também têm parceria com os hospitais veterinários, então também tem alguns locais específicos. E esse trabalho do Instituto? Gente, eu não sei se vocês estão vendo, cadê a minha logo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui a minha logo, ó? É uma patinha. Eu até perguntei, mas eu já vou falando porque eu gostei bastante. É uma patinha e uma mão humana. Vocês vão ver o Fê vai colocar na tela grande aí pra vocês. Eu até perguntei o que significava essa logo e eu tive uma resposta que eu falei, caramba, achei super bacana. Então eu vou pedir pra Vera contar um pouquinho pra vocês sobre isso. A ideia é justamente mostrar essa interação e essa integração. Eles são animais muito voluntariosos, os cães. Então, e eles fazem parte da nossa vida. Então, o que eu entendo desse logo é que a gente está fazendo um trabalho só, os dois juntos. E quando você tem o assistido, o paciente, aí é uma tríade muito poderosa. Porque você está levando para essa pessoa em estado de vulnerabilidade uma tranquilidade, uma calma, um acolhimento. Então, é muito importante que essa mão humana que resolve levar o seu filho, né? Vamos dizer, a gente trata como filho, eu trato os meus como filhos, ela trata as meninas como filhas. Que você entenda que você tem que fazer isso de uma forma tranquila para você, sem cobrança, sem dor. Porque quando você atende num hospital, você precisa entender que às vezes você visita a mesma pessoa com a mesma questão de doença e que está ali há muito tempo. E às vezes, e a gente teve isso com um cão aqui, o Theo e a minha xará Vera, que é a tutora dele, eles foram chamados insistentes vezes no Hospital Beneficência Portuguesa, porque tínhamos uma criança que estava em estado terminal. Isso é muito difícil. Você fala, olha, Vera, vai lá com o Theo. É de partir o coração. Então, ela falou assim, mas eu vou. E ela conversou com o Theo, olha, Theo, vamos fazer isso numa boa? E o Theo, um shih tzu gordinho, amoroso, foi rebolando até lá e fez o trabalho divinamente, porque foi um dos últimos pedidos dessa criança. Meu Deus, eu não ia conseguir trabalhar com isso Por nunca. isso que eu digo, aí que está. Se isso te machuca, tenta fazer um outro tipo de trabalho voluntário nessa área. Sim. Entendeu? As fotos, eu super faria. Exato, as fotos. Vamos fazer as fotos, festas. vamos fazer a divulgação, vamos fazer essa parte. Inclusive, tô me dispondo aqui agora pra você a fazer toda a divulgação pra vocês. Vamos fazer Stephanie, sim. Por favor, assina aqui. Não precisa assinar, tô aqui dando a minha palavra aqui. A gente vai começar a fazer a divulgação sim, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por uma causa tão grande. Eu não tenho... Eu acho que existem tipos de estômago e corações. Tem aquela pessoa que tem estômago para isso e tem coração para aquilo. Tem aquela pessoa que tem estômago para X e coração para X. Por exemplo, Tamires trabalha em hospital, é fisioterapeuta, trabalha ali diretamente com pessoas que estão doentes, precisam dela e ali ajudando. Ela tem um coração com um peso muito bom, que ela consegue ficar perto de pessoas que estão em estados muito graves.
meu coração dói de pensar nisso, mas é o contrário. Eu, por exemplo, já tenho estômago para uma parte criminal muito pesada. Tá. Então eu consigo lidar com isso, mas não conseguiria lidar com isso. Uma criança ligando, falando, a mãe da criança, olha, traz aqui, porque eu chegar no hospital e ver essa cena é me derrubar. Ia me desestruturar, o cachorro ia desestruturar, às vezes chorando eu na frente da criança, não tinha como, entendeu? Você tocou num assunto muito importante que acho que a gente precisa levar Cada um tem um sempre papel, em consideração. A gente sempre tem que pensar no bem-estar do animal. Então, se você percebe que aquilo está começando a incomodar ele, e não é só a questão emocional da pessoa que está adoentada ali, mas é como você está. Eu realmente acredito que eu, como tutora, passo para os meus cães alguma energia que eles podem até adoecer por causa disso. Então, é importante você dar essa cortada. O que eu estou falando aqui não é protocolo do Instituto ou de nenhuma ONG. Isso é a Vera dizendo aqui. Pessoal. Tenho quase certeza que se eu não estou bem no escritório, eu estou com uma faca na caveira, querendo morder alguém, eu tenho certeza que a Lorena ou a Luísa, que são as duas mais ativas, que eu tenho um cão com Alzheimer, elas tenho certeza absoluta que elas sentem essa energia em mim. Então, se eu vou a um hospital e eu não estou bem, não tem problema. Dá 2, 3 passos para trás, faz um serviço administrativo para o Instituto, ou vai numa feirinha para vender os produtos do Instituto, ou se compromete em pegar os calendários e dizer, olha, eu vou vender os calendários no escritório. E quando você estiver preparada novamente, leva. Porque a gente também tem que pensar neles. E não acontece só isso. Quando eu cheguei hoje aqui, onde você grava o podcast, foi uma gritaria. Porque as cachorras estavam chegando, aquele agito, aquela coisa. E aí, ela falou assim, nossa, mas elas são agitadas. Eu falei assim, não, elas são 2 Goldens chegando num lugar onde elas nunca chegaram na vida e elas estão querendo explorar. Mas elas são dessensibilizadas. Isso significa dizer, eu joguei uma sacola no chão, elas nem ligaram. A moça falou, elas não ouviram? Eu falei assim, elas ouviram, mas não incomodou. Agora, você imagina elas estarem num hospital com aquele cheiro de remédio, de produto de limpeza, um carrinho vindo pelo corredor. Elas não podem se assustar. Por isso que tem que ter o tal do adestramento básico e ser um cachorro dessensibilizado. E gostar de pessoas que ele nunca viu na vida. Que hoje elas deram um show aqui. 99% das pessoas elas não conheciam. Elas entraram, cumprimentaram as pessoas, subiram a escada, beijaram. Tinha uma aqui me beijando loucamente e a gente se vê sempre. Então, isso ela pode dizer. É dela. Isso é dela. Ela treinou as cachorras para isso. E como que é fazer esse treinamento, né? Chega mais pertinho aqui, conta pra gente como que é fazer esse treinamento. Porque, assim, muitas pessoas têm o sonho de ter cachorros assim. Mas quanto custa, não estou falando financeiramente, eu estou falando psicologicamente, mesmo, o trabalho que você tem de você conseguir fazer isso. Tipo, vou fazer as cachorras adestrar, elas terem um comportamento onde elas vão conseguir ir para qualquer lugar comigo, vou conseguir, porque assim... Tem gente que não consegue abrir o portão de casa. Não é verdade? Uhum. Tem gente que não consegue abrir o portão de casa. E como é que funciona? Como é que funciona isso? Eu tinha, antes da Maia, que era da família, uma cachorrinha pequenininha, de 5 aninhos, e coitada. Eu falo que ela não era uma cachorra, ela era um ursinho de pelúcia, né? Era um bibelô que a gente carregava. Eu era pequena, nova, minha mãe também não tinha a mentalidade de antigamente. Cachorro era água e comida, né? Ficava dentro de casa, mas... Zero adestramento, ela tinha medo de coleira, medo de rua, medo de cachorro, medo de ser humano. Ela não andava, ela não passeava. A única coisa que ela fazia era o passeio de carro. Eu pegava a chave do carro, ela gostava, ficava na janelinha cheirando. Era o máximo que ela fazia. Aí ela faleceu com 15 anos e pouquinho, logo em seguida eu peguei a Maia. Eu com aquele peso na consciência, já mais velha, falando, vou fazer diferente, né? Agora eu vou caprichar. Sabe o que? Vou caprichar agora, vamos cuidar direito. Gente. Essa daqui, no caso. Aí, quando eu peguei ela, logo que eu peguei, antes de pegar, inclusive, eu já vinha estudando, adestramento, mas era o adestramento básico. Ah lá, ó. Pedindo carinho. Adestramento básico, senta, deita, fica e dá pata.
Chegou em casa, 60 dias, primeiro dia já ensinei ela a sentar, a filhotinha é agitado, mas é mais fácil de ensinar e foi tranquilo. Aí, com o tempo, 7, 8 meses, eu conheci umas adestradoras, peguei mais dicas de comportamentos e tudo mais, e fui descobrindo que, além de tudo... Aí chegou a ciumenta, que, além de tudo, os cães têm comportamentos assim como os humanos. Eles sabem interagir, eles sabem ler entre eles, a comunicação deles, assim como a gente conversa, eles têm a comunicação entre eles mesmos, né? Uhum. E daí eu fui descobrindo um pouco disso e fui começando a treinar a Maia. Por quê? Com 7, 8 meses, ela tava ficando reativa. Ela não gostava de criança. Ela não gostava de carinho. Ela tá querendo subir, ela tá querendo... Desesperadamente. Porque a Maia tá ali, a Maia subiu, ela tá assim, como assim? Não, eu quero aparecer também. Quero aparecer. Conta, Você Maia. não gostava de criança e hoje atende E hoje criança. é terapeuta. A Maia não gostava de criança, não gostava de contato. O pessoal me via golden, né? Todo mundo acha bonitinho na rua. Ai, posso mexer? Pode. O pessoal fazia assim, ela baixava a cabeça e desviava. Ela não gostava de atenção. E tem que aprender a respeitar o espaço do cão. Tem que aprender. Bem-estar Porque animal. as pessoas chegam a meter na Sempre. mão nos cachorros Sem dos outros. perguntar. Isso é demais. Isso é absurdo. Tem que estar com guia, tem que estar com coleira de identificação. Isso me incomoda profundamente. A gente vê demais isso nas ruas. Como se o indivíduo tivesse aquela... Eu tenho o poder do cachorro, ele não vai fugir. Passe livre, né? Não, e você não sabe o que fazer pode o que acontecer. quiser. São esses sons que eu te falei que tem no hospital. E agora, na rua tem... O cachorro escuta mais alto, não é? E o cachorro escuta mais alto, tem uma audição escuta? muito, muito apurada. Muito apurada. Então, pô, você tá no hospital, tá fazendo a terapia, da pet terapia, né? Tá no hospital, atendendo ali. O cachorro, ele meio que passa a tranquilidade pro paciente que tá no hospital. Sim. E aí, se o cachorro não tiver a tranquilidade de... passou um barulho ali, um carrinho, Ele um se cheiro, assustar junto. alguma coisa. Pode ser um desastre, sabia? ser. Por isso que eles precisam estar sempre muito assertivos e muito controlados. E o tutor precisa saber, olha, agora eu preciso tirar a aluna daqui porque ela não está bem. Nossa, que responsabilidade, É uma hein? grande responsabilidade. Mas você vai com as duas e como que você faz pra dar conta? Tranquilo, elas dão mais conta que eu, quase. Quando você perguntou para ela o que é, o que trouxe ela, o que ela fez, como é que ela trouxe tudo isso, tem uma palavrinha muito básica, é amor. É amor pelas essas duas criaturas voluntariosas que estão te visitando aqui hoje Bagunçando um pouquinho. e assim dividir esse amor com pessoas que ela nunca mais vai ver, porque muito provavelmente as pessoas têm alta e aí não vai estar na semana seguinte e tudo bem, e as cachorrinhas foram lá e fizeram assim maravilhosamente bem o papel delas. E o meu pensamento, Verinha, foi justamente esse, quando eu quis entrar, porque a Maia era filhote, quando eu peguei a Maia, eu passei por um processo de depressão, fiz terapia, 2 anos de terapia, eu tava no fundo do poço. E a Maia era o que me salvava. Eu chegava em casa, sentava no chão, começava a chorar e vinha aquela bolinha de pelo, pular no meu colo, me lamber, brincar. Ela foi crescendo, eu fui educando, adestrando, fazendo todo o protocolinho, né? Preparando ela pro mundo e pra vida, que eu falei, ela vai comigo aonde eu for. Por isso até do adestramento que eu fiz, que eu sempre fui a fundo. E justamente isso que me veio. Quando eu consegui melhorar, tive alta e tudo mais, eu pensava bem isso. Eu falei, gente, essa coisinha aqui, essa cara de maluca aqui, me faz tão bem dentro de casa, me traz tanta paz, tanto amor. Por que eu não posso levar isso pros outros um pouquinho? Ela gosta, eu treinei, ela aprendeu a gostar, né? pouquinho. Ela aprendeu a gostar, então... E elas têm Instagram próprio, hein, gente? Vai aparecer aqui na tela pra vocês. Vão lá seguir, porque a Maia Luna tem Instagram próprio. Vocês vão lá conferir. Agora, me conta um pouco sobre esse trabalho todo. O que vocês acham, assim, que são os pontos principais pra gente passar pro pessoal que tá em casa? As informações que o pessoal... que muita gente não tem noção disso. Nunca esteve num hospital que tinha esse tipo de terapia, que levaram os cachorros. Muita gente está olhando e falando, caramba, eu acho que o meu cachorro vai se enquadrar nisso, ou eu acho que eu posso auxiliar no voluntariado. Conta um pouco mais do trabalho do Instituto para o pessoal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é seguir o @cãoterapeuta no Instagram e ativar o sininho. A gente sempre, diariamente, posta elas chegando no trabalho, elas visitando os nossos encontros e tudo mais. Uma das coisas importantes para se entrar no Instituto não precisa ter cão.
O que você precisa é ter vontade de ajudar pessoas. Então, quando a gente tem essa coisa tão poderosa, tudo bem que você não tenha cão. E tudo bem que o seu cão não tenha perfil. Então, depois que você fizer um curso de novos voluntários, que é um curso que dura de 3 a 4 horas, onde a gente explica onde a gente trabalha e como trabalha, mais ou menos o que a gente falou aqui hoje, a gente fala para esse possível voluntário se ele tem um cão que ele quer que passe por essa avaliação. Então, tem algumas coisas que a gente já fala antes. Olha, primeira coisa, infelizmente, por causa de leis municipais e estaduais, cães que são obrigados a saírem, se locomoverem com focinheira, eles não podem ser terapeutas. A minha, por exemplo, não poderia. Mastife, pitbull, pitbull, e eu tal. adotei ela. E eu sempre gosto de falar isso e vou repetir aqui para a tua audiência. Não quer dizer que eles não sejam bons terapeutas. É porque nós temos uma legislação e nós temos que cumprir. Sim. Nos Estados Unidos existem trabalhos espetaculares com pitbulls. Em hospital. Não sei como é o treinamento, mas qualquer busca no Google, no YouTube, você vai encontrar eles trabalhando divinamente. Mas aqui eles têm que estar... Fica esquisito você chegar num lar de longa permanência, onde a gente atende também, e chegar lá e dizer assim, olha, ele não posso tirar a focinheira. Porque o que é bacana é essa respiração, essa coisa que elas vêm com aquele... Né, beijinho. Então não dá. Então isso já, de antemão, a gente já diz que esses cães não podem. Depois disso, a gente faz uma avaliação no cão, uma avaliação médica por uma veterinária, então tem que ser castrado, tem que estar com as vacinas em dia, tem que estar com banho tomado, dependendo da raça, a gente até aconselha a ter tosa higiênica e os outros cãezinhos também deixar Eu prefiro o pelo um pouquinho mais baixo para não pegar nada por exemplo, algum resíduo no chão, qualquer coisa assim. E aí depois a gente tem uma comissão de adestradores e de comportamentalistas que fazem testes com esses cães. Esses barulhos, esses sons, esses toques, porque aí que tá. Eu tenho que mexer e ela tem que gostar que eu estou mexendo, porque senão eu não mexo mais. E se eu não mexo mais, essa mágica termina. A mágica está aqui, Stephanie. Acho que a câmera não está vendo. É o toque no pelo. Aqui que está o negócio. E elas também têm que estar desensibilizadas para crianças que eventualmente puxem o pelinho delas. Ó. Porque tem isso, né? Tem. E aí entra o tutor. Se aquilo está sendo desconfortável para o cão, meninas, vamos sair daqui e vamos tomar uma aguinha. Você tem que tirar. Você já teve algum episódio assim? Um episódio, teve uma vez uma menininha, devia ter uns 3 anos, apaixonou na Maia. Ficou, brincou, mexeu e ela deixa. A Maia tava deitadinha assim de barriga pra cima, a menina mexendo, aí a menina levantou e ela mergulhou na Maia. Ela mergulhou, ela pulou e se jogou em cima dela. A Maia olhou assim, tipo, tá tudo bem? E continuou. Aí até a mãe assustou, né? Falando, tá tudo bem, ela tá tranquila. Realmente, a Maia só olhou, tipo... Tudo bem, aí, amiga? E, tipo, voltou a deitar. Tá achando que eu sou piscina? Sou cachorro, sou trampolim. Um cachorro assertivo e equilibrado faz esse tipo de coisa, não reage. Cabe a tutora dizer assim, vamos tirar daqui, tá tudo bem com você, olhar, vou fazer um xixi, volto já, só para ver se não machucou nem nada. Sim. O bem-estar animal primeiro. É porque ela pode assustar e passar a não querer mais determinados toques, né, em outras visitas. Eita, lasqueira. E você já passou por levar ela em alguma visita que você se emocionou? Eu acho que já, até pela pergunta que você fez pra Vera também, se teve algum que marcou, eu tô há 1 ano, 1 ano e meio como voluntária agora, só que tem um pacientinho que ele ainda marca muito, porque ele... Internação recorrente, ele tá com acho que 8 aninhos mais ou menos, ele tem internação recorrente, então ele vive mais no hospital do que em casa. E ele tem paralisia cerebral e ele também tem um grau de autismo, mas assim, pensa no sorriso mais gostoso da vida que você vê, assim, a expressão dele, ele não fala, mas ele balbucia, ele, né, dá gritinho, assim, ele de felicidade. Ele tem quantos anos, mais ou menos? 7, 8, mais ou menos. Então, tá querendo sabe o que eu tô sofrendo aqui?
querendo comer. É um ataque de amor, meu Deus do céu. Chega. Maia tomou chega. conta do podcast. A Maia, quando resolve dar amor. Pra saber o que o pessoal escutou. Vocês ouviram os lambejos agora. Gente do céu. Pra vocês sentirem como é receber Como os é o amor e lambejos. carinho, não tem terapia que aguente Até isso, pelo né? microfone ela consegue passar um pouquinho. E esse menininho, como ele tá sempre internado, ele e a mãe, eles vêm assim, teve uma vez que a gente chegou no hospital, tava no corredor, a gente já ouviu a mãe de dentro, fulano, falando o nome do filho, né? A Maia e a Luna chegaram! E ele, gritando, assim, que é o jeito que ele se expressa, ele gritando, sorriso de orelha a orelha. Então, assim, como ele tá sempre no hospital, a gente vê muito, infelizmente, né? E a reação dele com elas, e esse ataque de beijo que ela deu na Vera, ela faz isso nele. E eu tiro, lógico, né? Porque não é também tão legal, a gente evita. Aí a mãe dá bronca em mim. Não, deixa, pelo amor de Deus, deixa, ele gosta. Tá bom, eu fico meio assim, chega, a Maia sobe na cama, deita do lado dele. É o momento dele É o com momento ela. dele. E Meu o bichinho fica radiante o resto do dia. A mãe sempre fala, ele gosta tanto, ele fica feliz, ele reage melhor, ele aceita interação, às vezes da enfermagem, dos médicos. E é muito, muito isso, é muito Caramba, gostoso. imagina pra uma criança que vive no hospital. É. É um um alento. momento dele de tipo... Porque, querendo ou não, as crianças que vivem no hospital, trazer os cachorros pra cá, pra perto, mais ou menos a criança que tá dentro de casa e ter o contato com o cachorro. Mas, Não é? Stephanie, é muito importante a gente dizer também que esse trabalho não precisa só ser feito no hospital. Em lares de longa permanência também é possível você levar os cães. E, às vezes, dependendo da instituição onde você vai, do residencial, do lar, eu não gosto de falar asilo, a única visita que esses idosos têm são eles. Nossa, meu Deus, verdade. Então, assim, e cachorro adora, né? Porque o idoso tá lá na hora da gelatina, na hora do pudim, e aí Das frutas. eles vão pra cima. Esse é um ataque de amor ao pudim, entendeu? Isso é muito legal também, porque você também pode resgatar memórias afetivas desses idosos com demência. Então, não que você fique cutucando, porque isso não é bom para quem tem Alzheimer, mas você gosta de cachorro? Você teve cachorro? Aí começa, não, eu me lembro de ter um cachorro que era o fulano de tal, quando eu era menina, e lá. Então você estimula memórias legais para eles. Então, os lares de longa permanência deveriam procurar esses institutos, como o Instituto Cão Terapeuta, para pelo menos uma visita de 15 em 15 dias. Eles ficariam radiantes. E como é que é isso? Esse lar, ele entra em contato com vocês? Pode entrar em contato através do Instagram mesmo, e aí o que acontece é que a gente começa uma conversa e depois faz uma visita técnica para ver se é um lugar seguro para estacionar o carro e levar os cães até lá dentro e ver o piso, porque o piso é muito importante. Porque eles escorregam, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre olho porque essa raça aqui, para ter uma displasia, né? Uhum. Então o piso, se for muito liso, escorregadio, pode trazer algum problema para eles. Então a gente prefere atender num lugar onde o piso seja mais seguro para eles. Porque é o bem-estar animal, tá? Por exemplo, a minha mais nova já tem displasia, ela vai fazer 5 anos e ela já tem displasia desde os 7 meses. E eu visito o hospital onde o piso é porcelanato, é liso, escorregadio. Eu costumo comprar uns adesivinhos antiderrapante na patinha. Então, eu chego no hospital, faço a higiene, já colo adesivinho na pata. Nossa, aí ninguém segura. Gente. Essa higiene é importante, tanto nos lares de longa permanência quanto hospitais, sejam eles a área que você tiver no hospital, oncológica ou não, o hospital faz um protocolo. E aí fala, olha, preciso que esses cães sejam higienizados de tal forma. Boquinha, bumbum, patinha, orelhinha, boquinha, e aí entra. E, felizmente, nós podemos colocá-los em cima das camas. Tem alguns hospitais que não deixam. Mas pode ter certeza que é mais fácil o cachorro pegar alguma coisa do que o doente, tá? Ela é da área médica, ela vai dizer, com certeza.
E me diz uma coisa, desse trabalho de vocês, magnífico, tanto com idosos, tanto com crianças, do período num todo que vocês fazem, algum cão marcou vocês? Um cão. Aí é com você. Eu sou daquele tipo de pessoa que assiste o filme de cachorro. Eu não posso assistir na parte final. Eu sempre, ou chego no final, sei o que vai acontecer, eu paro, não tem como, porque tem cachorros que marcam, né? Eu tenho 3 para citar. Conta pra Eu gente. tenho o Aníbal, que foi do Inata, da Fátima Neves, que é adestradora dos meus cães e fundadora do Inata. Ele era um lorde. Ele não precisava trabalhar com a Fátima. Ele trabalhava sozinho. Seja num hospital, seja no asilo. Depois, eu acho que o Bruce, que é da atual presidente do Instituto Cão Terapeuta, a Tati Chitani. O Bruce é daquela raça Sheepdog do TV Colosso. Ele era o cara mais calmo que eu vi na minha vida. Cara assertivo, calmo, sabia qual era o paciente que ele tinha que ir. E o Boris, da Cris Blanco, que é atual presidente do Inata. O Boris teve uma atuação muito importante quando o Inata trabalhou com refugiados. Foi a primeira ONG de cães terapeutas do mundo que se tem registro que trabalhou com refugiados. E foi nesse momento que a gente descobriu que pessoas que vinham da África, tipo Etiópia, Zâmbia, Angola, nunca tinham visto um golden na vida. E o Boris era um golden. E quando a gente entrou com o Boris para trabalhar lá, elas começaram a correr. Se esconderam atrás de um sofá, aos berros. Eram 2 coisas. Elas nunca tinham visto um golden, acharam que era um leão. E depois elas associaram que a polícia local, quando foi atrás delas e elas fugiram, eles foram com cães. E eu disse, meu Deus do céu, a gente vai fazer terapia assistida por cães com esse povo que saiu do seu país natal, expulsos por toda sorte de problemas políticos, geográficos, Fome, e assim vai. tudo. E foram expulsos por cães, né? E foi o maior desafio naquela ocasião, mas deu tudo certo. E como que foi essa terapia? E elas, esse dia foi complicado. Aí depois, na segunda vez, as crianças quebraram a barreira. As crianças abraçaram o Boris, abraçaram os outros cães que estavam lá. E aí as mães tinham que ter o quê? O papo era com o voluntário sem cão. Agora o voluntário sem cão entra na jogada e começa a conversar com essas moças, explicando a situação e coisa e tal. Então, por isso a necessidade da visita técnica. Será que eu tenho espaço para trazer um cachorro Sim. aqui? Mas quando elas pularam o sofá, elas acharam que era um leão. Eu falei, meu Deus, essa gente é louca no Brasil. Trouxe um leão. Como assim? Leão terapia? Que papo é Leão esse? terapia é ótimo. Sai fora. Mas porque a gente assimila sempre o que está mais próximo da nossa realidade. Exatamente. Gente, que bacana. Eu tenho história para contar. Eu tô parecendo o Walt Disney, né? Imagina! Hoje fique à vontade. Estamos aqui para isso, para compartilhar. Inclusive, se vocês permitirem, eu vou propor pro Fê e pra Ana pra gente ir lá um dia fazer uma gravação e mostrar um pouco do trabalho do Instituto. Quero. Não quer, Fê? Não quero. Olha, em nome... Ana, você quer, Ana? Cheguei na metade do assunto, eu não sei se é arriscado falar que sim ou que não. Sim, eu quero lá. Quer ir Nossa, lá no Instituto fazer uma gravação? Se você levar petisco, eu acho que você vai ter 2 fãs aqui. Que elas permitem. Um de petisco. Se vocês aceitarem, a gente vai lá então para mostrar um pouco do trabalho de vocês. Vamos porque marcar num lugar onde você possa entrevistar os assistidos. Com certeza, porque E assim, aí vai ser bacana. Eu acho que mostrar um pouco mais além do que tá aqui, Na porque prática. é tão importante o trabalho de vocês, é tão importante, tanto de quem faz toda essa organização, quem dispõe do próprio tempo, dos próprios recursos, dos próprios cachorros, para irem lá e mudarem a vida de outras pessoas.
né? É uma coisa tão bonita. E acredite, não é só a vida de outras pessoas. A sua também. A minha também. Eu, como voluntária, eu trabalho em hospital. Então, eu estou acostumada a ver todo tipo de coisas, de doenças, enfim. E, às vezes, rotina, dia a dia, todo mundo. Às vezes, eu tô cansada, preguiça. Eu falo, ai, meu Deus, hoje tem visita. Lógico, dá preguiça de sair de casa. O problema é eu sair de casa. Às vezes eu tô de mau humor. Sabe aquele diazinho que a gente tá de mau humor? Às vezes eu chego assim, eu vejo, né? O hospital que eu visito com elas é infantil, então é só criança. A reação das crianças recebendo elas, dos pais, da própria equipe do hospital. Eu saio de lá e falei, pronto, eu precisava disso. Ela, não sei, eu precisava disso. É um negócio tão simples, mas é tão gratificante. Você fala, gente, às vezes uma visita, você chega a criança, ai, eu tenho medo de cachorro, e foge, se esconde. No fim da visita, coisa de 45 minutos, perto de 1 hora, a criança tá indo atrás. Tem que tirar a criança Tem que tirar a criança, porque a criança tá em cima, tá brincando. Começa assim, com medinho, quando vai ver a criança tá abraçando, tirando foto com o cachorro. E é um negócio muito gostoso. Então não é só para os assistidos, mas pra gente, como voluntários, também o negócio é muito gratificante. Meninas, foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu vou querer fazer de novo. Você vai querer de novo, Fê? Vai querer de novo? Você que tá em casa, o que você achou? Eu acho que você tem que ir lá no @cãoterapia. Cão-terapeuta. Cão-terapeuta. Vai lá no Cão-terapeuta. Você vai ver o trabalho delas, acompanhar as visitas, vocês vão colocando lá, postando lá, né? Sempre. Se você tem um perfil de voluntário, você não precisa ter um cachorro, você pode... Gente... O que não falta é espaço para voluntário. O que não falta é trabalho. O que não falta é trabalho. A gente precisa captar recursos, a gente precisa captar novos lugares para trabalhar. A gente está na FIC, que é a Fraternidade Irmã Clara, no Sabará, no Itaci. Mas, assim, a gente tem um material humano e canino extraordinário. A gente veio de um momento muito triste na pandemia, porque muitos aposentaram, muitos desencarnaram, muitos tutores foram morar no interior e a gente só atua em São Paulo. Então agora a gente está vindo com uma geração nova de cães aí, husky, maltese, uma galerinha, um York, vindo com tudo. E essas meninas aí, olha... E vocês vão ver, vão trabalhar com estetoscópio, às vezes, vão trabalhar de princesas. De agora é festa junina. Festa a roupa junina, delas aguardem, já tá separada. Tá chegando festa junina, eu quero ver elas de festa junina daqui a pouco. Vamos falar tchau pro pessoal, Mai e Luna? Vem cá, vamos falar tchau. Vem cá, vem. Vamos Sabe falar que... tchau pro pessoal. Ai, meu Deus. Ô, Luna! Boa, boa. Vem, Maia, vem. Vai. Aí, pronto. É isso, gente. Vou deixar elas aqui pra vocês falarem um tchau. Muito obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada. Se quiserem mandar um beijo, um abraço, fica à vontade, essa câmera é de vocês. Podem mandar. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade, Esté, para divulgar um pouquinho o trabalho também. E falar um pouquinho da importância desse serviço. Ainda é pouco conhecido, ainda é pouco divulgado. Então, acho que tudo que a gente puder e conseguir divulgar e mostrar para o mundo o quanto faz bem, além de tudo, é super sensacional poder divulgar isso daqui e conseguir levar para mais pessoas também essa informação. E mais do que tudo, se você curtir um post da gente ou repassar isso, você não sabe como você propaga amor. E pode chegar em alguém que vai dizer assim, poxa, eu preciso dessa visita em tal hospital, eu quero que vocês venham no meu hospital, no meu lar de longa permanência, e aí a gente vai espalhando esse amor. Né? Porque é um amor incondicional, né? Ai, gente, eu vou acabar emocionada nesse vídeo. A Ana aqui, ó. Ana já se rendeu. Tá filmando isso, Fê? Olha, em breve, os calendários de 2026 à venda no site, à venda pelo Instagram, a gente vai colocar tudo lá, porque são... Esse calendário, adivinha quem é que tá? São essas estrelas. Mentira! É temático cada mês. Não pode dar spoiler. Não pode dar spoiler, mas é um tema para o ano inteiro. Gente do céu, mas vocês são muito chiques, vocês duas e o Maia, viu, Luna? Olha isso, você tá pegando isso, Fê? Tô. Meu Deus do céu, olha. Tá trabalhando. Tá no trabalho. Aí, ó, a Ana chegou, já tá aqui, ó, na pet terapia, ó. Acabou todo o problema do meu dia. Acabou todo o problema da Ana. Tá ali, ó. Tá ali, Ana. Fala aí, Ana, como tá a pet terapia? Conta aí um pouquinho. Eu tô adorando. Tô adorando.
Desestressou? Já, nossa, meu dia tá maior paz agora, de repente. De repente, acabou todo o caos. É isso, gente. Então a gente se vê no próximo Profissões, do próximo domingo, 5 horas da tarde. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, a rede social de todo mundo aqui está na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau!